Bom dia, esta é uma hora especial para nós. Podemos compartilhar a palavra e fortalecer você a cada manhã para que seu dia seja um dia na presença do Senhor e com a palavra dele bem aí no seu coração, te dando norte, né? E também a segurança para as suas decisões e ações. Eu quero falar um pouquinho sobre a fé no sentido do testemunho que nós damos por causa da convicção e a certeza que Deus colocou no nosso coração. A palavra nos explica que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando essa palavra chega e nós com os nossos ouvidos espirituais atendemos a ela, isso é, a recebemos dentro de nós, não apenas como uma informação como as demais, que entra por um ouvido e sai pelo outro, mas algo que nos altera lá dentro e nos faz perceber uma mensagem que está chegando até nós. E essa mensagem vem da parte de Deus, que Jesus Cristo, seu Filho, realmente é a resposta dele para todos nós. Então eu queria agora ler para você esta passagem que João escreveu, que diz o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, que provoca uma alteração interior no ser humano e traz a manifestação da vida de Deus. Essa experiência que todos nós precisamos ter, que Jesus falou a respeito dela, com relação a esse novo nascimento, como é chamado pelo próprio João no seu Evangelho. Isso é necessário para todas as pessoas, sem exceção alguma. Cada um de nós precisa ter esta segurança, esta fé, que vem quando nós ouvimos de uma maneira adequada e correta esta palavra, não como uma notícia vazia, mas como a resposta para todo o anseio e expectativa da nossa vida. Então, nesse momento, nós somos ouvidos pelo Senhor. A nossa atitude de quebrantamento diante do amor dele e desta tão grande salvação que ele nos liberou de graça na pessoa do seu Filho Jesus, dá com que nós possamos agora ter uma condição de vencer os obstáculos e as oposições que vamos enfrentando. Jesus nos adverte dizendo que no mundo nós teríamos aflições, mas ele venceu o mundo. E todo aquele que crê nele, com esta fé que é despertada pela palavra dele, já tem em si a capacidade de vencer o mundo através desta fé. E o apóstolo João, ele insiste nesse sentido, dizendo que aquilo que nós vamos compartilhar ou manifestar é exatamente o testemunho que o próprio Deus dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê, na sequência eu li os versos 3, 4 e 5, agora no verso 10 da primeira carta de João, ele diz: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Esse novo nascimento, essa transformação que ocorre conosco, quando essa fé é despertada em nós, porque nós a ouvimos, né, e a recebemos de coração, ela nos dá, como eu já disse, a condição de vencer aquilo que se opõe a ela. Por quê? Porque este testemunho que esta fé provoca e manifesta é o testemunho do próprio Deus, quando ele fala a respeito do seu Filho. E Judas, nós temos aqui na sua carta também esta admoestação, verso 3. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos.
esta fé que nos foi dada, esse testemunho que hoje temos, nós temos que lutar por ele. A nossa vida ganha significado à medida que nós alinhamos com o chamado de Deus para cada um de nós através de Jesus. Não se esqueça que aqueles que ele chama, ele justifica. E quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é que Deus mesmo nos justifica? E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o pecado não terá domínio mais sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, e sim desta graça maravilhosa que nos é revelada e manifestada por esse testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho, e nós, em crendo nesse testemunho, passamos também a ser agentes na terra deste mesmo testemunho, que é o testemunho de Deus. Eu posso levar você em mais um texto da Bíblia que nós falamos muito aqui, mostrando essa igreja vencedora que Deus está levantando, apesar dos dias que vivemos, são dias de apostasia, de muitas pregações que não focam o testemunho, mas aproveitam, né, para atenderem a outros interesses. Mas aquele que tem esta fé viva e entende o seu chamado no Senhor, o capítulo 12 do livro do Apocalipse, verso 11, fala que eles são vencedores. Eles vencem o mundo, eles vencem o adversário, Satanás, eles vencem a própria carne. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E não amaram a própria vida, pois mesmo em face da morte, eles permaneceram firmes. Então eu queria te fortalecer com essa palavra. Como está a sua fé? Como está o seu testemunho? Você recebeu de fato a palavra de Deus, o testemunho de Deus a respeito do seu filho na sua própria vida? Para que hoje você, dentro deste mesmo chamado, né, que nós temos através de Jesus, você está compartilhando esse testemunho e como um vencedor e por causa do sangue que já foi derramado, liberando essa graça sobre nós, você tem andado em vitória, vencendo os adversários que temos. O primeiro deles, eu digo, que é o mais forte de todos, somos nós mesmos, é a nossa carne. Mas nós temos ainda o mundo, que promove tudo que a nossa carne deseja. E nós temos ainda o tentador, o adversário, o acusador, que ferrenhamente, dia e noite, constantemente, está querendo nos acusar diante de Deus. Mas com esse testemunho firme, com essa fé inabalável, você pode apagar os dardos inflamados do maligno, você pode ter vitória sobre todos os apelos da carne e ainda conservar firme, observando sempre Jesus como seu objetivo e também como seu exemplo maior. Que Deus te abençoe e que Ele te fortaleça esta fé que uma vez por todas foi entregue a nós, os seus santos.